Olá, aqui estamos para mais um bate-papo. Professor Aécio Flávio Lemos, para falar sobre economia política, filosofia envolvendo o comportamento humano, bolsa de valores, tudo dirigido ao mercado financeiro. No filme A Sociedade dos Poetas Mortos, realizado dentro de uma grande universidade norte-americana, sobre a música de Beethoven, canção número 9, a Sinfonia número 9, Canção da Alegria, provou que não foram os mais inteligentes que venceram na vida, mas sim aqueles que tinham maior administração emocional. Por isso é que eu tenho tentado mostrar para vocês os diversos aspectos em que o comportamento psicológico vai influenciar totalmente no seu resultado financeiro e econômico. Então, depois da Sociedade dos Poetas Mortos, nós iríamos falar sobre Shakespeare, quando ele se refere ao Otelo, justamente prosseguindo com essa ideia de que o controle emocional é que administra a nossa vida. Na Sociedade dos Poetas Mortos nós vimos isso, a inteligência da colher, o controle emocional quando o urso segura a tina e se queima todo, mas se queima agarrando no dinheiro, agarrando no alimento. Enfim, nós queremos mostrar que sem esse controle não tem vida financeira. O ex-presidente da Braskem, o Grubzic, é condenado a 20 meses de prisão nos Estados Unidos. Ele terá que pagar, além disso, uma multa de 2.200.000 dólares como indenização. Ele foi presidente da Braskem e o crime dele é porque ele tentou subornar os funcionários da Petrobras, dentro daquele desastre que acabou com a grande Petrobras, transformando-a numa pequena empresa. Oxalá aqui também os criminosos recebessem pena compatível com a natureza do crime. Que beleza que seria esse país. A recuperação judicial da Oi, que deveria encerrar agora, foi estendida para, se não me engano, março de 22. Então continua um pouco essa novela na recuperação da Oi. Você que é acionista da Oi, se previna, pense o que fazer, assim como essa notícia que nós falamos antes sobre a Petrobras, de vez que a Petrobras teve uma reformulação muito boa. Né? A dívida da TIM caiu muito nessa recuperação judicial, mas a receita também. No lado dos títulos imobiliários, dos seus investimentos, eu quero lembrar que os galpões logísticos estão indo a todo vapor no setor imobiliário, inclusive no norte, nordeste, no centro-sul. Né? Então, quem aplica em títulos imobiliários, atenção para as empresas voltadas para galpões logísticos, certo? Porque a demanda é muito grande. Por que a demanda é muito grande? Dada a nova estrutura comercial, ou seja, o delivery, né? O delivery rápido, essa briga entre Magazine Luiza, Mercado Livre, lojas americanas e tantas outras. Então esses galpões são estratégicos para acelerar a distribuição do bem, ou seja, conquistar o cliente. Essa é aqui a meta. Né? Na construção civil, saíram diversos balanços recentemente. Cirela, a Cury, a Even, a Melca, a Moura Dubeux, né? que estão com resultados diversos. Dentre elas, o que eu pude ver é que a Cirela divulgou dados operacionais sólidos no terceiro trimestre de 21, com lançamentos fortes, apesar de que não refletiram tanto nesse trimestre dela, porque a maior parte dos lançamentos foram em setembro, ou seja, não tinham amadurecido quando foi feito esse levantamento. Mas essas empresas que vendem bens para a classe rica vão bem, obrigado. A Rap Vida comprou, por meio da subsidiária Ultrassom, serviços médicos da empresa Vivente Hospital na Asa Sul de Brasília. Vocês podem observar que no vídeo anterior nós falamos que até os em Minas está entrando nesse campo, o campo da saúde. É um campo muito fértil
com a população envelhecendo e carecendo cada dia mais de assistência médica. A Lavie pagará dividendos de 120 milhões. Olha bem, se você tem ações da Lavie, o dividendo é bem grande, é acima de 50 centavos. Me parece que são 57 centavos por ação. Eu não lancei aqui. Uma coisa muito boa, o Brasil lançou agora a primeira bateria de nióbio, que junto com grafeno promete revolucionar o mercado mundial de cargas pesadas. Você vê, o Brasil tem tecnologia boa, tem grandes investidores, tem grandes investimentos, a gente tem que confiar. O que atrapalha o Brasil, você sabe muito bem, é a classe política, né? O Brasil tem 1/3 das reservas de grafite e aproximadamente 97% do nióbio mundial. O grafeno, esse casamento de grafeno vai revolucionar o destino da humanidade, né? A Companhia Brasileira de Metalurgia se uniu para criar uma super bateria de nióbio, coisa brasileira, né? O presidente do Banco Central da Inglaterra diz que o Bitcoin pode desencadear um colapso mundial. Por quê? Ele diz que existem evidências de que os especuladores estão começando a pedir dinheiro emprestado para comprar criptomoedas, aumentando o risco. Isso acontece com as bolsas de valores. Nós sabemos dessa história, né? Quando você começa a usar capital de terceiros... Petrobras, vamos voltar à Petrobras. Dizem que ela pagará dividendos maiores, beneficiados pela senhora alta do petróleo, que já passa de $80 o Brent em Nova York. O Bank of America lista diversos motivos para acreditar que as ações da Raizen, que hoje estão em R$7, chegarão a R$12. Esse é com o senhor upside. Atualmente ela está 7,10. E o BTG prevê que a Vale vai pagar dividendos substanciais. O congressista Rock Johnson encabeçou uma lista de 60 colegas que encaminhou ao presidente dos Estados Unidos um pedido de observação contra o governo brasileiro, cujas ações prejudicam os direitos humanos, civis, desmatamento da floresta amazônica, adulteração de eleições e corrupção generalizada. Interessante que os direitos humanos, conforme eu já disse num vídeo anterior, não foram respeitados nos Estados Unidos. Eles mataram todos os índios. A Austrália matou todos os índios. Certo? A França, com a legião estrangeira, cometeu atrocidades na África. Né? A Bélgica, a que explorou o Congo belga de forma tão, digamos, rude, que acabou a mão de obra masculina. Então, veja bem, é muita munição contra nós e esquecendo que eles cometeram os mesmos crimes. Ou seja, façam o que eu falo, mas não façam o que eu fiz, não. Brasileiros, abram os olhos. Hoje eu quero falar, para encerrar, da questão do equilíbrio emocional. Nós começamos falando hoje sobre a Sociedade dos Poetas Mortos, em que esse filme mostra que não foram os que tinham QI maior que venceram, mas sim os que tinham QE maior, coeficiente emocional. Então, por isso é que eu bato aqui com vocês de que é preciso esse equilíbrio para operar no mercado financeiro. Veja bem, William Shakespeare, na sua novela Otelo, ele narra a história de um general romano, famoso, imbatível, derrotava todos os exércitos e que se apaixonou por Desdémona, a filha de um senador. Otelo era negro, mas os méritos dele fizeram com que o senador romano aceitasse-o como esposo de sua filha. Otelo, apaixonado por ela, viveu bem algum tempo. Mas Otelo tinha muitos inimigos, como todos nós temos muitos inimigos. E os inimigos armaram armadilhas para Otelo. Quais as armadilhas? Fizeram um palco em que parecia que Desdémona traía Otelo. Otelo, sem nenhum equilíbrio emocional, grande guerreiro, vencia batalhas, estrategista extraordinário, ou seja, um operador de bolsa extraordinário, sem controle emocional, foi lá e matou Desdémona. Nesse surto de emoção, em que o cérebro dele ficou sufocado por esse excesso de emoções,
Ele vem depois a descobrir que Desdémona não o traía, mas quem traía eram os amigos dele. E ele não observou, ele não leu o terreno, ele não observou os fatos. Ele foi no boato e na emoção. Certo? E depois, então, com isso, ele se matou. Então veja bem, também no mercado financeiro você se mata se você não tiver controle emocional como numa mesa de jogos. Tenha um bom dia, bom proveito e espero ter sido de utilidade. Não se esqueça de colocar o seu like e de se inscrever em nosso canal. A sua inscrição nos é muito importante. Obrigado.